Então, hoje a gente entra na parte de estômago, tá bom? Eu coloquei aqui como estômago parte 1, que serão aí doenças benignas do estômago hoje, vamos dizer assim, de tratamento cirúrgico, alguma coisinha sobre gastrectomias, tá? E na próxima aula a gente fala de doenças malignas do estômago, uma aula um pouquinho maior do que a de hoje, tá? Hoje uma aula bem tranquila, bem sossegada. Vamos lá, então. Começando aqui com uma parte anatômica, vamos dizer assim, que é um pouquinho diferente, como sempre a gente frisa, daquela anatomia básica que vocês tiveram lá no primeiro ano, tá? Do ponto de vista cirúrgico, a gente vai considerar algumas áreas, alguns pontos anatômicos importantes. Transição esôfago-gástrica, região cárdica, o fundo, o corpo e o antro gástrico, tá? E aí a gente vai ter que ir definindo o que é cada uma dessas regiões, tá? O que vem a ser a transição esôfago-gástrica? A gente já comentou isso na aula sobre esôfago, mas é um ponto de transição entre um órgão e outro órgão. Aqui eu não falo de mucosa, aqui eu não falo de epitélio, aqui eu falo de órgãos. Então é a transição do esôfago para o estômago. Qual o marco anatômico que me dá essa transição? O início do pregueamento característico da mucosa gástrica, tá? Então, na maioria das vezes, ele vai coincidir com o ponto de transição da mucosa do epitélio pavimentoso não queratinizado esofágico para o epitélio colunar típico da mucosa gástrica, tá? Que tem uma coloração diferente, mas nem sempre essa coincidência de localização existe, tá? Às vezes você pode ter uma transição esôfago-gástrica em um ponto e uma junção escamo-colunar em um ponto um pouco diferente, tá? Então, só para vocês lembrarem que há essa diferenciação. Região cárdica, como o nome está dizendo, é uma região, é uma área que é, vamos dizer assim, conceitualmente demarcada pelos 2 centímetros finais do esôfago e os 3 centímetros iniciais do estômago. É uma área onde a gente vai ter localizado, na maioria das vezes, a transição do epitélio esofágico para o epitélio gástrico, a área que vai estar localizado o esfíncter inferior do esôfago, tá? E uma área cuja o comprometimento patológico, algo assim, vai levar a consequências bastante importantes do ponto de vista de tratamento cirúrgico, uma vez que nós teremos 2 órgãos aí com necessidade de ser manipulados, tanto o estômago quanto o esôfago. Fundo gástrico, a gente traça, né, uma linha transversal no ponto da transição esôfago-gástrico, e aquela área que se encontra acima desse ponto, a gente chama de fundo gástrico. Na pequena curvatura do estômago, a gente tem a incisura angular, tá? Ou incisura angulares, tá? E na grande curvatura, a gente vai ter um ponto de junção da vascularização aqui, da irrigação vinda da artéria gastromental direita com a artéria gastromental esquerda. Juntando esses 2 pontos, a gente vai ter a divisão entre o antro, que vai até a região pilórica, naturalmente termina na região pilórica, e o corpo, que vai da transição ali do fundo até essa linha que a gente demarcou. Então essas são as regiões anatômicas do estômago do ponto de vista cirúrgico, tá? Além disso, para a aula de hoje é interessante que a gente lembre do duodeno, né? Temos o pilório, então, e aí ao atravessar, ao passar, ao adentrar pelo orifício pilórico, a gente vai cair em uma área que é já o início do duodeno, que a gente chama de bulbo duodenal, de uma mucosa com pregueamento ausente, quer dizer, ela é uma mucosa mais lisa, e que vai até a flexura bulbar. A partir daí a gente tem uma área descendente, que do ponto de vista cirúrgico é extremamente importante, tá? Porque a região
onde a gente tem as papilas do duodenal menor e a papila do duodenal maior. Então, do ponto de vista cirúrgico e patológico, é a área do duodeno mais importante. Depois a gente vai ter a terceira porção, que é uma porção transversal retroperitoneal, que vai terminar em uma angulação anterior na quarta porção do duodenal. A quarta porção do duodenal termina no ponto de fixação do músculo suspensor do duodeno aqui, ou músculo de Treitz, ou ligamento de Treitz, tá? Que no dia a dia a gente chama, na verdade, de ângulo de Treitz, que é o ponto que marca a transição do duodeno para o jejum. Então, são essas as porções do duodeno. Aqui só para mostrar bem para vocês, né, que na verdade o ligamento a suspensor duodenal ou ligamento de Treitz, ele é uma especialização de fibras oriundas do diafragma, tá? Que envolvem ali o pilar direito do hiato esofágico e terminam aqui embaixo no ângulo de Treitz, tá? No duodeno, no ponto de fixação duodenal. Do ponto de vista de irrigação, o estômago é um órgão extremamente privilegiado. Ele tem uma vascularização abundante e, além disso, a sua rede microvascular submucosa é extremamente desenvolvida, de forma que eu tenho 5 grandes grupos de vasos que suprem o estômago, mas eu posso, em uma necessidade cirúrgica, eventualmente, ligar até 4 desses vasos aqui, dependendo de quais forem, e apenas um é capaz de suprir todo o estômago. Então, ele tem essa característica bem interessante. As principais artérias são a artéria gástrica esquerda, tá? O que vem a ser a artéria gástrica esquerda? É um ramo direto do tronco celíaco. A gente vai ver que praticamente toda a vascularização do estômago, ela é oriunda do tronco celíaco. Ela é o menor dos 3 ramos do tronco celíaco. Se origina diretamente aqui do tronco, ganha pequena curvatura do estômago no sentido descendente. Ela vai suprir pequena curvatura e a região de transição esôfago-gástrica, tá? Depois a gente vai ter a artéria gástrica direita, tá? Aqui ela está sendo demonstrada como sendo um ramo da artéria hepática própria, tá? Ela pode ser um ramo da artéria hepática comum em alguns pacientes também. E ela virá, então, em última instância, ela é um ramo do tronco celíaco, né? Tronco celíaco da artéria hepática comum, artéria esplênica e artéria gástrica esquerda. Da artéria hepática comum, a gente vai ter hepática própria, artéria gastroduodenal e, saindo aqui então da hepática própria, nessa situação aqui demonstrada, a gente vai ter artéria gástrica direita, tá? Vai suprir pequena curvatura e região de antro. Artéria gastromental da direita, né, ou artéria gastromental direita, ela é um ramo da artéria gastroduodenal, tá, que se volta pela grande curvatura aqui, vindo se juntar, vamos dizer assim, gerar uma rede de anastomose microvascular com a artéria gastromental da esquerda. Artéria esta gastromental da esquerda, que é um ramo terminal da artéria esplênica, que também é um ramo do tronco celíaco. Ou seja, em última instância, toda a vascularização gástrica é oriunda do tronco celíaco. Por fim, e do ponto de vista de volume sanguíneo, as menos importantes são as artérias gástricas curtas, que são também ramos terminais da artéria esplênica que irrigam especificamente o fundo gástrico, tá? Então, são esses os vasos, as artérias que suprem a todo o estômago. A drenagem venosa, ela é de certa maneira semelhante. Ela se dá em sentido oposto, naturalmente, pela drenagem venosa, mas também por vasos praticamente todos coincidentes com as artérias. Então a gente vai ter a veia gástrica esquerda, drenando aqui para a veia porta, tá?
Alguns vasos da transição esôfago-gástrica vão drenar para o sistema ázygos e ali para o sistema cava, mas a grande maioria da drenagem venosa do estômago se dá para o sistema venoso portal, tá? A veia gástrica esquerda, que também é conhecida, vocês encontrarão em alguns livros, como veia coronária, tá? Um nome que às vezes leva até alguma confusão, mas ela pode ser chamada assim. A gente vai ter a veia gástrica direita, também drenando aqui para o sistema venoso portal, tá? Veia gastroomental direita, que vai drenar na maioria dos pacientes para a veia mesentérica superior, que drena para a veia porta, né? A veia porta é formada pela junção da mesentérica superior com a veia esplênica. Então, ela drena para o sistema venoso portal. A veia gastroomental esquerda e as veias gástricas curtas também irão drenar para a veia esplênica e, na sequência, para o sistema venoso portal. Aqui embaixo, né, sem o corte do estômago, esses vasos para vocês observarem, tá vendo? Então, eles drenam ou para a esplênica ou para a mesentérica superior, que vão se juntar e formar a veia porta, ou drenam diretamente para a veia porta. Essa é a drenagem venosa do estômago. E aí vem algo que no estômago é particularmente importante, que é a drenagem linfática. Na próxima aula a gente vai falar das neoplasias gástricas, e aí a gente vai falar muito de linfadenectomia. No tratamento das neoplasias epiteliais do estômago, adenocarcinoma e eventualmente, extremamente raro, mas o carcinoma espinocelular, e alguns tumores neuroendócrinos, a gente precisa fazer a remoção cirúrgica dos linfonodos. A depender da localização e do tipo do tumor, a gente tem determinados grupos linfáticos que é necessário que a gente remova, tá? E esses grupos, eles têm uma numeração, eles são conhecidos, eles são padronizados, tá? Então, a gente precisa ter uma noção, precisa saber como se dá a nomenclatura desses linfonodos, tá? E aqui a gente tem isso. Então, ó, os grupamentos de linfonodos ditos de 1 a 6, eles são os perigástricos, tá? Sendo que os ímpares, o 1, o 3 vai estar aqui na pequena curvatura, e os 5 estão na pequena curvatura, sendo 1 na região pericárdica, o 3 na pequena curvatura gástrica, o 5 na região suprapilórica. Os pares de 1 a 6, né, no caso o 2, o 4 e o 6, são da grande curvatura. Então o 2 aqui próximo ao ângulo de His, o 4 na grande curvatura gástrica, como um todo, e o 6 na região infrapilórica. O 7 é o grupamento linfonodal que segue, ou que está próximo à artéria gástrica esquerda. Tá? O 8 na artéria hepática comum, na artéria hepática aqui, e o 9 no tronco celíaco. O 10 é o grupamento linfonodal lá do hilo esplênico. O 11 é o grupamento linfonodal que segue a artéria esplênica. E o 12, o hilo hepático. De um modo geral, são esses os que a gente precisa lembrar, tá? O 13 aqui, só a nível de conhecimento, é retropancreático, né, atrás da cabeça do pâncreas, aqui da segunda porção. 14 da veia mesentérica superior, 15 da artéria mesentérica superior, 16 paraórtico. Tá? Então, mas até o 12, para a grande maioria das cirurgias gástricas realizadas para neoplasia, são esses os grupamentos linfonodais que a gente precisa saber, e quando um cirurgião vai para o tratamento cirúrgico de um câncer gástrico, normalmente ele já tem na mente ali quais são os linfonodos que ele precisará remover, qual a extensão da linfadenectomia que ele terá que fazer. E aí a gente entra, saindo um pouquinho da base anatômica, a gente entra nas doenças que a gente vai ver propriamente hoje. Inicialmente,
úlcera, né? O que vem a ser uma úlcera? É uma solução de continuidade da mucosa que alcança até o nível da submucosa. Ou seja, ela é uma lesão mais profunda. Aqui está demonstrado atingindo a muscular da mucosa e o nível da submucosa, tá vendo? Então, isso é uma úlcera por definição. Aquelas soluções de continuidade da mucosa que são mais superficiais, que não atingem a área de submucosa, a gente chama de erosão. Então, erosão é uma lesão mais superficial, menos grave do que uma úlcera. Isso é importante porque no dia a dia de vocês, quando vocês estiverem no internato ou na própria prática clínica, vocês receberão laudo de endoscopia, por exemplo, dizendo, olha, o paciente tem uma pangastrite enantemática com componente erosivo moderado de antro. Você deve saber que são lesões superficiais. Por outro lado, o endoscopista pode descrever, olha, o paciente apresenta uma lesão ulcerada ou uma úlcera em atividade, e aí você sabe que se trata, por definição, de uma lesão um pouco mais profunda, com potencial de sangramento, eventualmente até de perfuração um pouco maior. Endoscopicamente é assim que a gente percebe. Então aqui a gente tem, olha, uma erosão, nitidamente, aqui uma outra erosão menor, tá? Mas é uma lesão bastante superficial que não atinge os níveis mais profundos aqui da parede gástrica. Diferente dessa lesão, que claramente é uma lesão mais profunda, tá? Que já tem um componente necrótico aqui, com restos de hematina no seu interior, que representa uma úlcera. Então, endoscopicamente, essa é a visão que a gente tem de uma úlcera, de uma erosão, perdão, à esquerda, e essa é a visão que a gente tem de uma úlcera, tá? A doença ulcerosa péptica, em termos de sintomatologia, é extremamente variável. O sintoma mais comum é a famosa dor de estômago, né, a epigastralgia. Geralmente vai ser aquele quadro álgico umas 2 a 3 horas após as refeições, quando a úlcera é duodenal, tá? E quando a úlcera é gástrica, ela é um pouco mais precoce. E ela melhora com a ingesta de alimentos ou de antiácidos. Muda um pouquinho o pH do estômago e aí você tem uma melhora da sintomatologia, que 2 a 3 horas depois terá novamente um quadro álgico. Tá? A dor noturna pode estar presente em alguns pacientes, na verdade, na maioria dos pacientes, com úlcera duodenal. E nos pacientes com úlcera gástrica, esse quadro é menos frequente. Outros sintomas, o que a gente chama de plenitude gástrica, o que vem a ser isso? O paciente tem aquela sensação de fome e aí ele come, ele vai ingerir uma quantidade muito pequena de alimento e já se sente como se estivesse saciado. Quer dizer, ele tem aquela sensação de que está saciado com um volume bem menor de alimento. E essa sensação de plenitude, ela perdura por um período um pouco maior. Sangramento, alguns pacientes abrem o quadro de doença ulcerosa péptica já com um quadro de hemorragia digestiva, exteriorizado tanto por hemorragia digestiva alta quanto por hemorragia digestiva baixa, eventualmente, a depender da monta, do volume e da localização da úlcera, tá? Então pode acontecer as duas coisas. E perfuração, que seria um quadro aí, na maioria das vezes, um pouco mais grave, que requer um tratamento mais emergencial. Em termos de etiologia, a doença ulcerosa péptica, a gente pode dizer tranquilamente que ela é multifatorial, mas embasada basicamente em 2 fatores. O primeiro deles, a infecção crônica aí pelo Helicobacter pylori, tá? Essa bactéria, que está presente em mais de 85% dos pacientes com úlceras duodenais e em cerca ali de 70, 75% dos pacientes com úlceras gástricas, tá? E associado à infecção crônica pelo H. pylori, um outro fator muito importante é o consumo de medicamentos que favoreçam aí o desenvolvimento de úlceras. Os grandes vilões, sem dúvida nenhuma, são os anti-inflamatórios não esteroidais.
junte-se a eles aí o ácido acetilsalicílico, alguns medicamentos antiagregantes plaquetários que aumentam a chance de sangramento especificamente, e alguns outros medicamentos pontuais aí, mas os mais importantes, sem dúvida nenhuma, são os anti-inflamatórios não esteroidais. Chega essa época do ano que começa a esfriar, os pacientes idosos sentem mais dor articular e os anti-inflamatórios são excelentes analgésicos, né, para dor osteoarticular. E os pacientes idosos frequentemente fazem uso quase que abusivo desses medicamentos e acabam evoluindo com frequência para úlceras que acabam sangrando às vezes ou até mesmo perfurando. Então, durante o ano, a gente nitidamente vê que aumenta a frequência de doença ulcerosa péptica sintomática nos meses mais frios do ano, tá? Por esse motivo. Outros fatores, o aumento da secreção ácida basal, por exemplo, no gastrinoma, que é um tipo de tumor neuroendócrino que a gente vai estudar mais adiante, tá? Pode gerar um aumento da produção de gastrina, que estimula a produção ácida do estômago, que gera uma síndrome que a gente chama de síndrome de Zolliger-Ellison, extremamente rara, mas pode acontecer. E a redução da camada protetora de muco, e aqui medicamentos, drogas, determinados alimentos, tudo isso pode interferir para a quebra, vamos dizer assim, dessa barreira de muco que protege a mucosa do próprio conteúdo ácido do estômago. Sem dúvida, volto a dizer, o Helicobacter pylori e os AINES são os fatores mais importantes. O Helicobacter pylori mudou a descoberta e a descrição da relação deles com a doença ulcerosa péptica mudou completamente o tratamento da doença. Antes da década de 80, quando surgiu aí na década de 80, tanto o conhecimento quanto ao Helicobacter pylori, quanto os inibidores de bomba de prótons, né, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol e outros, que mudaram completamente o curso da doença ulcerosa péptica, o tratamento era frequentemente cirúrgico, quer dizer, o paciente que tinha lá doença ulcerosa péptica recorrente ou que não melhorava com alteração de medicação, de dieta e com as medicações até então existentes, acabavam indo para a cirurgia. Os cirurgiões mais antigos tinham na gastrectomia uma das cirurgias mais realizadas. Hoje é muito raro a gente operar. Eventualmente a gente opera um paciente ou outro com úlcera perfurada, mas úlcera que não consegue se tratar é muito rara. Por quê? Porque quando a gente trata a infecção pelo Helicobacter pylori e a gente suspende os AINES, quase que todos os pacientes eles são tratados de maneira muito efetiva. Essa relação do Helicobacter pylori é tão intensa com a doença ulcerosa péptica e foi tão importante a sua descoberta que rendeu aí, anos depois da descrição, né, quase 20 anos depois, o Nobel de Medicina para os dois cientistas que descreveram essa relação. Tá? Em termos de diagnóstico, o paciente que tem sintomas sugestivos, aí epigastralgia, sangramento, plenitude ou outro sintoma, ele deve ser submetido a uma endoscopia digestiva alta. Tá? E por meio da endoscopia, o exame padrão ouro é um exame excelente para se avaliar. A gente vai observar se há uma úlcera gástrica, se há uma úlcera duodenal. Tá? E em havendo e sendo úlcera gástrica, é obrigatório que se faça uma biópsia ou várias biópsias para estudo histopatológico da úlcera. Por quê? Porque os cânceres gástricos precoces, eles são endoscopicamente muito parecidos com úlceras pépticas. A gente às vezes não consegue diferenciar quando o câncer, quando a lesão precoce ela é ulcerada, essa úlcera maligna de uma úlcera benigna só pela endoscopia. A gente tem alguns indícios, mas não dá para ter certeza. Então, sempre que houver uma úlcera gástrica, essa úlcera deve ser biopsiada. Por outro lado, as úlceras duodenais são quase que 100% delas, quase, né?
benignas, pépticas, tá? Então não há a necessidade de realizar biópsia de rotina nas úlceras duodenais. O que é obrigatório sempre que houver úlcera gástrica ou duodenal? A pesquisa por a pesquisa da presença do Helicobacter pylori. Tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, eu creio que na gastroenterologia clínica vai ser discutido com vocês, mas depois no material de apoio eu mando para vocês os consensos, tanto o mundial de Maastricht quanto o brasileiro, de diagnóstico e tratamento do Helicobacter pylori. Resumidamente, o que a gente tem hoje de orientações para a pesquisa do H. pylori? Existem várias formas de se fazer, as duas mais usadas é o chamado teste rápido da urease, que é aquele que o médico colhe o material, coloca num frasquinho e horas depois ele tem o resultado se é positivo ou negativo pela mudança de coloração. Ou o método histopatológico, que é aquele que ele coleta material do estômago e encaminha para o patologista avaliar a presença ou não. O histopatológico é mais preciso do que o teste da urease. Tá? Como que deve ser feita a coleta? Sempre que houver sangue na cavidade gástrica, ou seja, se a úlcera estiver sangrando, essa pesquisa, seja ela histopatológica ou principalmente pelo teste rápido da urease, ela tem uma chance grande de ser um falso negativo. Então, alguns autores, inclusive, recomendam que não se colete na vigência de sangramento, que você repita a endoscopia depois para coletar material para a pesquisa do Helicobacter pylori. Tá? Não havendo sangramento, você deve biopsiar para teste rápido da urease 2 fragmentos, um de antro e um de corpo gástrico, que não estejam na área da úlcera, ou seja, eu não coleto material da úlcera para fazer teste da urease. O Helicobacter pylori ele gera um ambiente favorável ao desenvolvimento da úlcera, mas ele não habita o tecido ulceroso, ele gosta do tecido normal do estômago. Tá? Então a gente teria que coletar ali um fragmento do antro, um do corpo, colocar no mesmo frasco no teste da urease. Tá? Isso é o que recomenda o consenso mundial, o de Maastricht e o consenso brasileiro. Por outro lado, se eu for optar pelo método histopatológico, eu devo coletar 4 fragmentos, 2 do antro, um da pequena curvatura e um da grande curvatura, e 2 do corpo, um da pequena curvatura, um da grande curvatura. Tá? Isso porque, para o tratamento do Helicobacter pylori, a classificação da gastrite endoscópica desse paciente é importante. Tá? Então, já que eu vou mandar para o histopatológico, o patologista vai fazer lá a classificação da gastrite pelo sistema conhecido como sistema OLGA, né, uma sigla, e aí a gente vai ter condições de prever melhor o resultado do tratamento do Helicobacter nesse paciente. É uma pincelada, e isso será visto melhor certamente na gastroenterologia clínica. Tá? O exame contrastado é um outro método que a gente pode utilizar eventualmente para o diagnóstico, mas ele é menos utilizado e a gente poderá visualizar algumas áreas deprimidas que se enchem de contraste, está vendo aqui ó, nessa imagem, na pequena curvatura gástrica, uma área deprimida na parede que se encheu de contraste, que é o estômago, né, que é compatível com uma úlcera. Por outro lado, o exame melhor, sem dúvida nenhuma, é a endoscopia digestiva alta, em que eu posso observar o tamanho, a profundidade, o conteúdo do fundo, se há uma convergência de pregas na periferia que sugira já uma cicatrização em andamento ou não, enfim, me dá dados extremamente importantes. A doença serosa péptica ela tem várias classificações, eu vou aqui citar 3 para vocês, tá? Que são frequentemente utilizadas e às vezes vistas em alguns concursos, aí, algumas provas, mas existem ainda outras que eventualmente vocês podem encontrar. Primeira classificação de Johnson é uma classificação, vamos dizer assim, topográfica e funcional das úlceras, tá? Sendo que ele divide de tipo 1 a 5. Tipo 1 são aquelas úlceras da pequena curvatura gástrica associadas a uma secreção ácida normal, que são as mais vistas, na verdade. Tá?
A tipo 2 é a úlcera gástrica ou a úlcera úlcera gástrica e duodenal, que estão associadas aí frequentemente a um aumento da secreção ácida basal. A tipo 3 é a úlcera isolada pré-pilórica, tá? Também associado ao aumento de secreção ácida basal do estômago. Tipo 4 é a úlcera isolada da pequena curvatura, mas já próximo à transição esôfago-gástrica, ela é o tipo mais raro aí de se ver. E o tipo 5, ela não tem um padrão específico. É a úlcera muito frequentemente associada ao uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Ela é distribuída aleatoriamente pelo estômago, tá? Existe uma classificação extremamente importante, que é uma classificação evolutiva, classificação de Sakita, desenvolvida inicialmente para lesões gástricas, mas que a gente pode estender aí para lesões duodenais, tá? Em que a gente, como eu disse, é uma classificação evolutiva, a gente vai dividir as úlceras em úlceras ativas, úlceras em cicatrização ou úlceras cicatrizadas, sendo que cada um dessas classificações a gente vai ter uma subdivisão em 1 e 2. Então, o que seria o ativo, né? Aquela úlcera que, como o nome está dizendo, tem sinais de que está em atividade, ainda não apresenta sinais de sinais de evolução para cicatrização. O A1 seria a lesão de bordas planas, mais nítidas, o fundo ali com restos de fibrina, às vezes alguns restos necróticos ainda. O A2 é aquela em que as bordas já estão bem mais definidas e o fundo da úlcera já não apresenta mais restos necróticos e hematina. Apresenta assim uma fibrina espessa, mas já um pouco mais clara. O H1 e o H2 são as úlceras em cicatrização, tá? Sendo que o H1, a fibrina que está no fundo da úlcera, ela já é um pouco mais tênue e você começa a ver as pregas mucosas ao redor da úlcera começando a ter uma convergência. No H2, a gente vai ter algumas ilhas já de tecido de regeneração e uma convergência mais intensa do pregueamento mucoso ao redor da úlcera. E o S, né, de scar, de cicatriz, você vai ter ali o S1, que é aquela cicatriz vermelha recente, que ainda tem algum processo inflamatório residual, eventualmente, e o H2, o S2, que é aquela cicatriz já branca, antiga, que não tem relação, eventualmente, com a sintomatologia atual do paciente. Tá? Aqui, a forma esquemática, né, do que seria o A1 e o A2, são as úlceras ativas, aqui já com uma convergência de pregas, né, e uma redução do volume, do diâmetro da úlcera, que seria a fase de cicatrização, e aqui já a cicatriz, uma cicatriz ainda com processo inflamatório, mais avermelhada, que é o S1, e a cicatriz branca, que é o S2. Existe uma outra classificação que é importante que todos saibam, porque é frequente que seja vista, vamos dizer assim, nos laudos de exame endoscópico, qualquer médico vai ter contato com elas com muita frequência, é a classificação chamada de Forrest. Então, é uma classificação para sangramento, tá? E aí a gente tem a classificação como sendo de sangramento ativo ou estigmas de sangramento recente. Sangramento ativo é o 1. Estigmas de sangramento recente é o 2. E Forrest 2, né? E a ausência, faltou aqui, perdão, e a ausência de sinais de sangramento é o Forrest 3, tá? O que vem a ser, então, o Forrest 1, sangramento ativo, mas ele é dividido em 1A e 1B. 1A é o sangramento arterial, que a gente chama de um sangramento em jato, tá? Uma prevalência aí de mais ou menos 10% dos casos de úlceras com hemorragia digestiva, tá? E
um risco de ressangramento, se não tratado, extremamente elevado. É uma artériazinha que está sangrando. O sangramento Forrest 1B é o sangramento em babação, em lençol, que a gente fala, que tem um risco de ressangramento bem mais baixo. Estigmas de sangramento recente, então não está sangrando no momento do exame, mas tem sinais de que sangrou recentemente. A gente chama de Forrest 2. O 2A é quando tem um vaso com um curto visível, vamos dizer assim, você vê lá a artériazinha pulsando na base da úlcera, mas ela não está sangrando ativamente naquele momento. Tá? Se não tratado, esse paciente tem 50% de chance de ressangrar. Então, é extremamente importante. Forte 2B é quando você tem uma úlcera com um coágulo. Ora, se eu tenho um coágulo é porque antes houve um sangramento. Tá? Frequentemente, se eu remover esse coágulo, eu visualizo um vaso ali de baixo, que pode sangrar ou não. Então, é uma situação que requer tratamento devido ao alto índice de ressangramento que pode apresentar. E o 2C é quando eu tenho aquela a hematina, não mais o coágulo, mas sim aquela base escurecida por restos hemáticos, já com uma chance de ressangramento muito menor. E o 3 é quando não há estigmas de sangramento. Aqui só para vocês entenderem, então, o Forrest 1, aqui é o 1A, tá vendo? A artériazinha jorrando, tá? Então a gente tem que tratar essa artéria que está sangrando. O sangramento em babação ou em lençol, Forrest 1B, Forrest 2A, com uma artériazinha ali ó, na base da úlcera, tá? Aqui eu tenho um coágulo aderido, Forrest 2B, e aqui, olha, são restos de hematina na base da úlcera, Forrest 2C. E uma base de úlcera limpa, já com Forrest 3, não há sinais de sangramento recente. Essa é a classificação de Forrest utilizada para sangramento. O paciente teve sintoma, fiz o diagnóstico, vamos caminhar para o tratamento. Então, o tratamento clínico da doença ulcerosa péptica, ela envolve aí a erradicação do H. pylori, sempre que presente. Não se trata Helicobacter pylori sem que você tenha feito o diagnóstico, tá? Então, deve-se tratar com base no diagnóstico. Estava cheio de sangue o estômago, não coletou. Repita, trate a parte da hemorragia digestiva, repita a endoscopia logo depois, aí, dias depois, e faça a pesquisa do Helicobacter pylori. Suspensão de medicamentos associados ao sangramento, à úlcera e tudo mais, no caso, principalmente que os anti-inflamatórios não esteroidais, ácido acetil salicílico também extremamente importante. O uso dos inibidores de bomba de prótons, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol e outros. Bloqueadores H2 podem ser utilizados. O mais utilizado no nosso meio era a ranitidina, que acho que há um ano mais ou menos, os próprios fabricantes, um ano e meio, não me recordo, os próprios fabricantes retiraram aí do mercado, porque durante o processo de produção da ranitidina, havia uma suspeita de que fossem geradas ou fossem utilizadas substâncias com potencial carcinogênico. Então, hoje você não encontra mais a ranitidina, tem voltado aí para o mercado a famotidina, por exemplo, mas bem menos utilizadas do que os inibidores de bomba de prótons, por dois motivos. Um é que teve esse problema aí com a ranitidina, e o segundo é que os inibidores de bomba de prótons são muito mais efetivos do que os bloqueadores H2, tá? Uso de medicamentos sintomáticos, né, os antiácidos da vida aí, né, os Enos, os Gastrol e outros aí, que podem ser utilizados como sintomáticos, eles não tratam a doença, e uma dieta basicamente aí pobre em gordura, com períodos curtos de jejum, o paciente evitar períodos de jejum muito prolongado, uma dieta mais leve na fase mais aguda da doença, tá bom? Evitar excesso de cafeína, paciente que usa cigarro, de preferência parar de fumar, enfim, vários cuidados aí clínicos que também são importantes.
Tratamento endoscópico, reservado basicamente para o diagnóstico e, em termos de tratamento, para o sangramento. É a melhor opção para tratamento de sangramento que tem, é o tratamento endoscópico. E o tratamento cirúrgico, com indicações bem pontuais que a gente vai ver. Tá? Hoje, cada vez menos utilizado o tratamento cirúrgico, tá? Tem uma grande eficácia o tratamento clínico, que levou ao tratamento cirúrgico a uma redução fantástica, vamos dizer assim, gigantesca nos últimos 30 anos aí, sendo que hoje, basicamente, as indicações para o tratamento cirúrgico são a intratabilidade clínica, que a gente vai ver o que é, sangramento refratário, perfuração ou penetração e a obstrução gastroduodenal. Tá? O que vem a ser conceitualmente uma úlcera intratável, que não responde ao tratamento. É aquela que apresenta ausência de cicatrização após 8 a 12 semanas de tratamento clínico, sendo que o tratamento clínico aqui completo ele vai ser o quê? O uso de inibidores de bomba de prótons de maneira adequada e em dose adequada, o tratamento do Helicobacter pylori se presente e a suspensão de anti-inflamatórios não esteroidais se o paciente fizer uso. O que vem a ser um sangramento refratário, é aquele sangramento ativo recorrente após pelo menos 2 tentativas de tratamento endoscópico sem sucesso. Então aqui indica-se o tratamento cirúrgico por meio da gastrectomia ou gastrorrafia. Perfuração é mais comum nos pacientes que usam anti-inflamatórios não esteroidais. Qual é o protótipo do paciente que a gente opera hoje com úlcera perfurada? Eu diria que são 2 grupos, assim. O primeiro deles é o paciente idoso, que eu comentei com vocês, que vai lá na farmácia e por conta própria compra o diclofenaco, o nimesulide, o buprofeno e fica tomando por um período longo pelas dores que ele tem inerentes aí às artroses e outros problemas que vêm com a senilidade. Tá? E o outro grupo de paciente que representa são as vítimas de acidente aí, automobilístico, motociclístico. Tá? É o cara que quebrou uma perna, caiu de moto, quebrou uma perna, uma clavícula, e aí fica lá 15 dias usando anti-inflamatório, porque tem bastante dor, foi operado e tudo mais, e as pessoas esquecem de dar para ele um protetor gástrico nesse período. E aí, lá pelo 10º, 12º, 15º dia, ele abre um quadro súbito de dor abdominal intensa, com pneuma peritônio, e você vai lá, tem uma úlcerazinha perfurada. Então, na presença de perfuração, o tratamento cirúrgico imediato, em caráter de emergência, na verdade, ele é mandatório. Pode ser feito só gastrorrafia, só ulcerorrafia, ou uma gastrectomia, a depender do tamanho e da localização da úlcera. Obstrução é quando a úlcera grande, na região ou de bulbo duodenal ou na região pilórica, ela, pelo processo de cicatrização ou mesmo de inflamação associado, ela reduz a luz nessa região e impede a passagem de alimentos. Você pode tentar um tratamento clínico inicial, com jejum, descompressão gástrica, uso de inibidores de bomba de prótons em doses altas por via endovenosa, tá? Mas se não houver uma resposta, uma dilatação endoscópica pode ser tentada com índice de sucesso mais baixo, e aí uma gastrectomia seria recomendada. Tá? Aqui só para mostrar para vocês uma imagem característica, tá? Esse é um raio-x de tórax com o paciente em pé, e o que a gente observa? Tórax, né, região pulmonar, área cardíaca, essa linha branca é a linha correspondente ao diafragma. E abaixo do diafragma, do lado direito aqui do paciente, eu tenho essa área escura que é gás. Ora, aqui eu teria naturalmente o fígado, e o fígado se apresenta como está aqui nessa área um pouquinho mais abaixo, branco ao raio-x. Se eu tenho ar, gás, entre o fígado e o diafragma do lado direito, isso para mim é um sinal de pneumoperitônio, de gás dentro da cavidade peritoneal. Então isso, num paciente com dor abdominal aguda, é igual a tratamento cirúrgico. Na maioria das vezes o diagnóstico será uma úlcera perfurada. Isso daqui
um paciente que eu operei ainda quando morava em São Paulo, uma senhora que estava com sangramento recorrente, e ela tinha 2 grandes úlceras, tá vendo? Vocês estão vendo aqui o estômago visto pela pequena curvatura. Isso daqui é a pequena curvatura do estômago, tá? Isso daqui é a parede anterior, isso daqui é a parede posterior. Parece um tiro, né, de fuzil que atravessou o estômago. Não era. Ela tinha 2 úlceras, uma de parede anterior, uma de parede posterior, ambas bastante volumosas, tá? Um diâmetro muito grande, e que estavam sangrando ativamente. O que sangrava nem era a parede do estômago, era o órgão adjacente. Então, sangrava aqui umas artérias pancreáticas, ali, peripancreáticas, e aqui sangrava da parede do fígado. Tá? A gente teve que fazer uma cirurgia de uma gastrectomia total nessa paciente. Entrando um pouquinho em gastrectomias, tá? São as ressecções cirúrgicas do estômago. Quais são os tipos de gastrectomias e as principais complicações que a gente vai ter inerente a cada uma delas? As gastrectomias podem ser as gastrectomias totais, como essa que eu mostrei agora, tá? E aí a reconstrução será quase sempre em Y de Roux, ou gastrectomia subtotal, que nós poderemos ter aí tanto a reconstrução ABIL-RUT1, a gente vai ver o que é, ABIL-RUT2, iso ou anisoperistáltica, e eventualmente em Y de Roux, eventualmente não, hoje a mais utilizada seria em Y de Roux. Gastrectomia parcial com reconstrução ABIL-RUT1, que vem a ser, é quando eu faço uma gastrectomia distal associada a uma reconstrução com anastomose gastroduodenal, tá? Então é isso que a gente faz. Geralmente era utilizada para doença benigna, então lá na década de 70, de 80, foi bastante utilizada. Tem como complicação importante o refluxo alcalino. Quando você tira o piloro, o paciente acaba tendo o conteúdo biliar do duodeno refluindo com muita frequência para o estômago. Isso gera um processo inflamatório que a gente conhece como gastropatia por refluxo alcalino ou gastrite alcalina. Essa cirurgia era frequentemente feita associada à vagotomia, a secção do nervo vago, aqui na transição esôfago-gástrica, para reduzir o estímulo à liberação de gastrina e, com isso, a liberação de ácido. Tá? Atualmente, muito pouco realizada. Outra forma de gastrectomia é a gastrectomia com reconstrução parcial, com reconstrução ABIL-RUT2, que é quando a gente faz uma gastrectomia distal associada a uma anastomose gastrojejunal para reconstrução, não gastroduodenal. A gente fecha o coto duodenal, pega a primeira alça jejunal que tenha uma maior mobilidade, tá? E leva até o estômago para fazer a anastomose. Essa anastomose ela pode ter o mesmo sentido da peristalse gástrica e jejunal, a gente vai chamar de isoperistáltica, ou uma peristalse no sentido contrário, como é essa que está representada aqui. A peristalse do estômago ela viria para cá, em direção ao duodeno. Opa, perdão. E a peristalse da alça, ela está no outro sentido. Então, essa é uma anastomose anisoperistáltica. Se a gente tivesse essa alça ao contrário, ela vindo daqui para cá, a gente teria uma anastomose isoperistáltica. A secreção biliopancreática, ela caminha pela alça e passa pela anastomose, cai na cavidade gástrica e gera um refluxo alcalino intenso, que é a grande complicação dessa cirurgia, com risco aí dessa gastrite alcalina levar a uma displasia e a um adenocarcinoma depois de 15, 20 anos da cirurgia. Então, é uma cirurgia que também ela é realizada em caráter de exceção. Aqui, as várias formas de reconstrução que a gente pode ter no ABIL-RUT2, só para vocês entenderem que as formas de se reconstruir
podem ser bastante diferentes. Só para vocês verem aqui, ó, essa daqui seria uma reconstrução, anastomose, por exemplo, anisoperistáltica, a peristalse do estômago vindo para cá, a peristalse da alça no outro sentido. Aqui a gente teria uma anastomose isoperistáltica, tá vendo? Olha, a peristalse gástrica nesse sentido e a alça aqui, olha, ela está passando por trás e vindo também nesse sentido. Então, seria uma anastomose isoperistáltica, tá? É só para vocês lembrarem do conceito. Uma terceira técnica de reconstrução de gastrectomia parcial, que atualmente é a mais realizada, é a gastrectomia parcial com reconstrução em Y de Roux. O que vem a ser o Y de Roux? É quando a gente faz uma secção da alça e uma anastomose a mais, formando esse aspecto de Y aqui que nós estamos vendo. Tá? Isso é um Y de Roux, utilizado em diferentes cirurgias. Tá? Mas vamos entender um pouquinho melhor. Por que se faz isso? Para evitar o refluxo alcalino demasiado ali, comum do BILRUT2, por exemplo. Tá? Então aqui, olha, eu tenho a secreção biliopancreática caminhando por aqui, caindo nessa anastomose e indo embora. Ela não passa pela câmara gástrica, ela não passa pelo coto gástrico, tá? Entendam, observem a imagem natural aqui, olha, eu tenho o Azinho aqui, o Bzinho aqui, o C aqui e o D mais embaixo. O que a gente faz? Resseca essa área em destaque, tá? Fecha o duodeno e aí, olha, a gente faz uma secção entre o B e o C aqui da alça. Pega o C e leva lá em cima para fazer anastomose no estômago, tá vendo? Pegamos o B e fazemos uma anastomose aqui embaixo com o D, tá? Então, é dessa maneira que é feito o Y de Roux. Com isso, a gente evita o refluxo de conteúdo biliopancreático para a cavidade gástrica e as complicações que advêm desse refluxo. Tá? É a técnica atualmente mais utilizada para reconstrução na gastrectomia subtotal. Na gastrectomia total, ou seja, quando eu retiro completamente o estômago, o Y de Roux, ele será a técnica utilizada sempre, vamos dizer assim. Tá? O que vai mudar aqui, eventualmente? O tipo de anastomose lá no esôfago. Então, só para recapitular aqui também, como fizemos anteriormente. Retira-se todo o estômago, ó, tem lá na imagem inicial o Azinho, Bzinho, C e o D. Então, o que a gente faz? Uma anastomose após a remoção do A com o C, lá no esôfago, tá? E do B com o D, aqui embaixo. Tá? Com isso, o conteúdo biliopancreático, ele caminha pelo jejuno aqui, vai para a alça, mas não volta para o esôfago. O refluxo biliopancreático no esôfago gera um processo inflamatório crônico que frequentemente caminha para o esôfago de Barrett, que a gente já viu na aula passada, que é um fator de risco para o adenocarcinoma de esôfago. Tá? Então, por isso que tem que ser feito em Y de Roux. A anastomose aqui, esôfago jejunal, ela pode ser término-terminal, como está aqui, ou, mais frequentemente, o que a gente faz? Término-lateral. Terminal do esôfago, lateral com o jejum. Tá? Fica a critério do cirurgião qual técnica ele queira utilizar. Quais são as principais complicações pós-gastrectomia? No B2, a grande complicação mais comum a longo prazo é o refluxo alcalino, o refluxo de conteúdo biliopancreático para a câmara gástrica. Isso acontece pela presença de líquido biliar no interior do estômago, como consequência da ressecção pilórica ou da anastomose gastrojejunal, pode ter como sintoma uma dor epigástrica, pirose recorrente, pouca melhora com o uso de antiácido. O problema não é ácido, né? O problema é o conteúdo biliopancreático, que é um conteúdo mais alcalino,
e é pior na gastrectomia B2. Na endoscopia se faz o diagnóstico de uma gastropatia por refluxo alcalino e o tratamento para isso, ou você faz o chamado ômega de Brown, que é o que? Você faz uma anastomose da alça aferente da anastomose com a alça eferente da anastomose, tá? Para que esse conteúdo bilipancreático passe por aqui e não passe pela câmara gástrica. Ou você faz essa anastomose, idealmente, e ainda vem aqui e faz uma secção. Quando você faz uma secção, quando você secciona, esse desenho está errado aqui, tá? Seccionaria desse lado aqui, você transforma, então, essa anastomose em uma anastomose em Y de Roux, tá? Que mais? A síndrome da alça aferente, né? Não é muito comum de se ver, ela é uma complicação um pouco mais aguda, tá? Que gera um desconforto no paciente, que faz com que o paciente tenha uma dor abdominal, uma náusea, um mal-estar, que melhora muito com o uso de... Só um minutinho, pessoal, deixa eu só resolver um problema aqui. A aula em casa tem dessas coisas aqui. Só um minutinho. Desculpa, pessoal. Inconvenientes de, eventualmente, a home office, tá? Voltando aqui, recapitulando. O que é a síndrome da alça aferente, tá? Quando você tem, por algum motivo, uma angulação, uma dificuldade no escoamento do conteúdo biliopancreático nessa alça aferente, que é a alça que chega até a anastomose, tá? Então, o paciente tem um período de desconforto, de dor epigástrica, e com o aumento da pressão nessa alça, é comum que haja um extravasamento pela pressão de grande quantidade de conteúdo acumulado para a câmara gástrica. Isso gera uma distensão gástrica que gera vômito, tá? E o paciente, às vezes, ele tem aquela náusea, aquele vômito repentino, perdão, seguido de uma melhora completa dos sintomas ali naquele momento, tá? É um quadro que às vezes até parece que o paciente tem algum distúrbio emocional associado, mas não é. É assim mesmo que acontece, tá? O tratamento para isso é, idealmente, a transformação em um Y de Roux. Você secciona aqui, sai da dificuldade no escoamento, faz uma anastomose enteroentérica lá embaixo, tá bom? Síndrome da alça eferente, também vista no B2, tá? Uma complicação só para reforçar. A síndrome da alça aferente é vista na gastrectomia B2, ou seja, PILRUT 2, tá? Assim como a síndrome da alça eferente, tá? Que é mais comumente vista na gastrectomia B2 e representa qualquer dificuldade no escoamento da alça eferente, ou seja, aquela alça que sai da anastomose, tá? Pode ser uma brida, pode ser uma estenose por algum motivo, uma angulação dessa alça, qualquer motivo que dificulte o escoamento. O tratamento quase sempre vai ser cirúrgico e vai depender do que está causando essa obstrução, tá? Dumping, né? O que vem a ser o dumping? Uma síndrome clínica caracterizada por um conjunto aí de sintomas que vão variar bastante de paciente para paciente, mas em geral sintomas digestivos, alguns sintomas vasomotores, que acontecem após a ingesta alimentar, na maioria das vezes com alimentos de alto teor calórico, tá? Pode gerar ali uma hipotensão arterial, uma palidez cutânea mucosa, sudorese, frequentemente seguida de dor epigástrica, vômitos e até mesmo de diarreia.
o que se imagina, né? O que se postula? Que a passagem do alimento hipercalórico na alça jejunal estimule uma hipersecreção de líquido que gera uma distensão de alça abrupta e sintomas. Tá? O tratamento é clínico com restrição de alimentos hipercalóricos. A gente vai ver isso quando lá no quarto bimestre comentar um pouco com vocês sobre tratamento cirúrgico da obesidade através do bypass gástrico, por exemplo, que uma das complicações é o dumping, né? E lá na bariátrica, a gente até considera o dumping como sendo algo de certa maneira, né? Não quando ele é muito intenso, quando ele é um dumping mais leve, mas até algo positivo para o controle da obesidade. Por quê? Porque quando o paciente vai consumir algo muito calórico, geralmente ele tem um desconforto, levando esse paciente a consumir com bastante cuidado alimentos hipercalóricos, né? Sorvetes, doces, essas coisas. Ok? Anemia megaloblástica, a gente tem que lembrar, né, que a absorção da vitamina B12, ela tem dois componentes importantes, né? Um é um componente gástrico, associado ali a absorção do ácido fólico para produção do fator intrínseco. Então, quando eu resseco parte do estômago, eu tenho uma deficiência na produção do fator intrínseco, que é fundamental para a absorção da vitamina B12, tá? E a outra parte, na verdade, a vitamina B12 ela não é absorvida no estômago, né? Ela é absorvida lá no íleo terminal, mas ela depende desse fator intrínseco produzido no estômago. Tá? Então, o tratamento aqui vai ser basicamente nessa situação, reposição de ácido fólico e de vitamina B12, que vai ser mais efetiva se for feita por via parenteral, ou seja, endovenosa ou intramuscular, e não por via oral, já que o problema é exatamente a absorção. Não adianta eu dar a vitamina B12 se ela não é adequadamente absorvida. Então, os pacientes que fazem gastrectomia, a gente precisa acompanhar pelo risco de evolução para anemia megaloblástica e por deficiência de vitamina B12. Úlceras de boca anastomótica, tá? Frequentes também, após gastrectomias ou gastroplastias. Estima-se, não, postula-se, né, que um retardo no esvaziamento gástrico possa gerar ali um edema, um processo inflamatório que favoreça o surgimento de úlceras, eventualmente uma deficiência na circulação dessa região também, pela ressecção parcial do estômago, pode ser colocada aí como uma causa da ocorrência dessas úlceras. O tratamento normalmente é clínico, com uso de BP, eventualmente endoscópico, quando houver sangramento associado. Certo? Basicamente isso, depois eu vou mandar para vocês, né? Tem uma atualização bem importante aí, são as coisas que eu vou mandar para vocês, então, os consensos aí de H. pylori e essa publicação do ano passado, se eu não estou enganado, do ano passado, extremamente recente, que é exatamente uma atualização da Sociedade Mundial de Cirurgia de Urgência e Emergência sobre doença ulcerosa péptica perfurada e com sangramento, ou seja, as duas urgências mais comuns atualmente aí da doença ulcerosa péptica. Perfeito? Dúvidas? Ô, professor, eu tenho uma dúvida, mas é mais uma curiosidade. Como que é Sim. a qualidade de vida de um paciente que fez uma gastrectomia total? Perfeito. Tende a ser muito boa, tá? Digo isso porque, assim, há uma necessidade de adaptação. Não dá para você dizer para o paciente que fez uma gastrectomia total que ele vai comer normalmente depois. Então, ele tem que comer devagar, ele tem que mastigar muito bem, ele tem que preferir alguns alimentos de digestão mais fácil, tá? Ele vai ter, por exemplo, alguma dificuldade na absorção de determinadas vitaminas, então frequentemente precisará de suplementação, seja ela oral ou endovenosa, intramuscular, mas a pessoa consegue conviver bem. Alguns pacientes têm uma dificuldade muito grande de adaptação, tá? E aí é uma outra situação que às vezes você tem que ir lidando, mas é bem tranquilo, vamos dizer assim, para a grande maioria dos pacientes, tá? O que mais?
Alguma outra dúvida? Então, tá joia, pessoal. Na ausência de dúvidas, eu estou devendo para vocês a reposição. Essa semana foi um pouquinho tumultuado para mim aqui fora da faculdade, vamos dizer assim, mas eu combino com vocês e a gente faz a reposição da aula que está faltando, tá? Eu vou conversando com os representantes e a gente passa para vocês, tá bem? Semana que vem o assunto é a parte maligna, neoplasias do estômago. Até mais, bom fim de semana a todos, continuem se cuidando aí. Acho que semana que vem, salvo engano, né, eu recebi a gente faz a aula já presencial, pelo menos para a parte da turma, né, conhecer vocês aí finalmente. Então tá joia. Obrigado, pessoal, um abraço, fiquem com Deus.